Pessoal, então, boa tarde novamente. A nossa aula de hoje e de segunda-feira serão sobre cálculo de medicamentos e cálculo de gotejamento, e aí envolve também o cálculo de insulina e cálculo de transformação de soro, tá? Hoje nós vamos estar estudando cálculo de medicamentos no geral e vamos falar um pouquinho também sobre cálculo de insulina. Esse material vai ser disponibilizado para vocês no AVA depois também, e a aula que está sendo gravada vai ser disponibilizada também no canal do YouTube. Então, primeiramente, nós precisamos entender algumas questões relacionadas à administração de medicamento, né? Como eu falei para vocês, na aula de segunda a gente vai estudar sobre os 13 certos que existe hoje para administração segura de medicamentos. Então, essa administração segura, ela inicia desde o cálculo que eu vou fazer, tá? Então, eu diria que o cálculo é uma etapa da administração de medicamentos e ele vem ser um procedimento, tá? Então, de forma geral, nós poderíamos dizer que os cálculos de medicamentos, eles são procedimentos necessários para garantir a administração por via endovenosa dos medicamentos e demais volumes prescritos, porque, como eu falei, pode ser prescrito soro, né, por exemplo, que são prescritos pela equipe médica na quantidade correta e no período de tempo adequado. Então, quando a gente fala de calcular, né, nós falamos de calcular a quantidade correta e de calcular o período de tempo adequado, tá? E isso aí é quando envolve tanto o cálculo de medicamento quanto de gotejamento, tá? Então, isso aqui é um apanhado geral. Eu já sei que cálculo de medicamento é uma das etapas da administração de medicamentos, né? E é um procedimento extremamente necessário, tá? Que é feito pela equipe de enfermagem, por enfermeiros, por técnicos. Além disso, eu coloquei aqui como observação que a calculagem é uma etapa importante do tratamento de saúde do paciente, mostrando-se fundamental tanto para a recuperação dos pacientes, quanto para a prevenção de eventuais problemas ao longo da abordagem terapêutica. Por quê? Porque se eu calculo uma dose errada, eu posso estar ofertando para esse paciente mais do que o necessário. E a gente estuda dentro de farmacologia que existe as altas dosagens, superdosagens, né? Que se administradas em um paciente, isso pode causar certos danos para ele, desde danos leves até danos gravíssimos. Então, eu tenho que calcular o ideal, não pode ser mais e nem menos, porque eu também não vou estar ofertando o aporte de medicamento suficiente que ele precisa para ter a sua melhora. Então, é por isso que cálculo é uma etapa importante do tratamento do paciente, tá? E aí, como fazer, então, esse cálculo? Eu já sei que é um procedimento, que é uma etapa, né, que faz parte da administração segura dos medicamentos, que faz parte do tratamento do paciente. Mas como é que eu vou fazer? Então, é preciso aplicar os conceitos da regra de 3 simples, que a gente aprende lá na matemática, né, no fundamental, e a partir dos quais, né, dessa regra de 3, desses conceitos de regra de 3, vai ser possível identificar o valor desconhecido. Eu não sei, né, mas eu pretendo descobrir. E como é que eu vou descobrir? Por meio da comparação proporcional entre três valores que eu tenho, 3 valores que foram me dados, mas eu preciso saber o valor do X. Então, né, o valor de X, então eu vou aplicar os conceitos de regra de 3 simples, a fim de identificar esse valor que não me é possível saber sem utilizar o cálculo.
Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a regra de 3. O que é, né? Então, a regra de 3 simples é um processo bem prático para resolver problemas matemáticos, né, que envolvam 4 valores. Só que desses 4, eu só tenho 3 valores e eu preciso do quarto. Então, é aí que eu vou aplicar a regra de 3. Então, observem aqui. Eu coloquei um exemplo, né, de como foi me apresentado 3 valores, né? 3 valores. Eu preciso de 4, no entanto, eu só tenho 3. Então, eu peguei um exemplo qualquer, né, que envolve uma quantidade de calças e a metragem de tecidos que eu preciso para fazer essas calças. Então, eu tenho aqui 16 calças que eu quero fazer e eu tenho 24 metros, né, de tecido para fazer essas 16 calças. Se eu fosse fazer apenas 10 calças, quantos metros de tecido eu iria precisar? Eu não sei, né? Eu não sei esse quarto valor. Então, é por isso que eu coloco um X para determinar esse quarto valor, e aí eu vou cruzar esses valores e depois achar o meu resultado. Então, observe, eu tenho 3 valores, geralmente eu vou ter 2 valores de uma mesma grandeza, que é, no caso, a quantidade de calças que eu quero fazer, e eu tenho um outro valor da outra grandeza, que no caso é o metro, né, a metragem. E o outro valor desconhecido vai ser substituído pelo X. E é o valor de X que nós precisamos encontrar. Então, observe, eu vou ter, se aqui eu tenho quantidade de calças, elas precisam estar em uma mesma coluna. Se aqui eu tenho ml, precisa ficar ml embaixo de ml. Se aqui eu tenho metros, precisa ficar metro embaixo de metro, mesmo que eu ainda não tenha um dos valores. É o que a gente chama de grandezas. E as grandezas, elas precisam ficar em coluna, uma embaixo da outra. De forma bem simples, eu diria que as partes iguais, elas têm que ficar uma disposta embaixo da outra. E as diferentes ficam ao lado, como está disponibilizado aí nesse roteirinho, né? Nessa formulazinha aí que eu coloquei. Então, nós devemos determinar um valor, esse valor aqui de X, a partir desses 3 valores conhecidos, tá? Então, é assim que a gente começa a pensar na regra de 3 para a resolução de um problema, no qual envolve 4 valores, mas eu só tenho 3 deles. E o quarto vai ser representado em forma de X, né? E é esse valor de X que eu preciso encontrar. Vamos agora para os passos, né, de como se preparar, como se estabelecer a regra de 3. Primeiro, nós temos 3 passos. O primeiro passo é, eu preciso construir uma tabelinha, que é essa aqui que vocês já puderam visualizar, isso aqui é basicamente uma tabelinha. Nessa tabela, eu vou agrupar, ou seja, juntar as grandezas da mesma espécie em colunas, como eu já falei para vocês, né? Calça embaixo de calça, quantidade de calças embaixo de quantidade de calças. Metragem de tecido embaixo de metragem de tecido. Eu não posso colocar 16 aqui e 24 aqui embaixo. Não, não. Eu tenho que colocar grandezas iguais. E aí eu vou manter na mesma linha, ou seja, ao lado, as grandezas das espécies diferentes, que no caso, como eu mostrei para vocês, é a metragem de tecido. O segundo passo vai ser identificar se essas grandezas, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como assim, professora? Diretamente proporcional é, se eu quero fazer 16 calças,
eu vou precisar de uma quantidade grande de tecido. Se eu quero fazer 10 calças, então eu vou fazer 6 calças a menos. Então, eu vou gastar menos tecido. Né? Então, isso são grandezas proporcionais. Quanto mais calça eu faço, mais tecido eu gasto. Quanto menos calça eu faço, menos tecido eu gasto. Então, essas são as ditas diretamente proporcionais. E quais são aquelas inversamente proporcionais? É muito comum nos casos, deixa eu usar aqui um exemplo. Por exemplo, né? Eu compro, eu sou um empresário, eu compro grandes quantidades, volumes, né, de materiais. Então, geralmente quem compra muitos materiais, quanto mais compra, mais desconto terá. Né? Então, vamos dizer que eu comprei 500 calças para minha loja. Se eu comprasse 300 calças, eu teria um desconto de, vamos dizer aqui, de R$2.000. Como eu comprei 500 calças, eu tive um desconto bem maior. Né? Então, quanto mais calça eu compro, menos dinheiro eu gasto. Entenderam? E isso vai ser a grandeza inversamente proporcional. Mais calça eu compro, menos dinheiro eu gasto, porque eu recebi um desconto, né, promocional. Então, essas são as diretamente e inversamente proporcional. No terceiro ponto, eu vou fazer a montagem, né, dessa proporção e eu vou resolver essa equação. Então, primeiro, construo a minha tabela, dispondo grandezas iguais embaixo uma da outra e as diferentes vão ficar ao lado. Depois disso, eu identifico se elas são diretamente proporcionais ou inversamente, são contrárias. E aí, depois eu monto essa proporção e resolvo a equação. Até aqui, gente, tudo bem? Tá dando para entender o conteúdo? Sim, professor. Vocês só estão recapitulando, né? O que vocês já estudaram. Nós ainda nem adentramos na questão mais específica, né? Então, vamos em frente. Aí aqui, pessoal, eu já coloquei um primeiro exemplo matemático mesmo, não tem nem a ver ainda com a questão voltada para a questão de medicamentos. Então, vamos para o exemplo para a gente relembrar a regra de 3. O exemplo é, Bianca comprou 3 camisetas por R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e do mesmo preço? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é montar a nossa tabelinha. Por quê? Porque eu tenho aí 3 valores. Eu tenho 2 valores de uma mesma grandeza, que é a quantidade de camisetas, e eu tenho um valor em dinheiro, que é R$120. Mas eu não sei quanto é que eu vou gastar para comprar essas 5 camisetas. Então, aí eu não tenho um quarto valor, que vai ser identificado pelo X, né? De cara, já dá para eu perceber que essas grandezas, elas serão diretamente proporcional, ou seja, que essa Bianca, né, a dona Bianca, ela vai gastar um pouquinho mais para comprar 5 camisetas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vocês entenderam bem o problema, né? O que é que a questão está me pedindo? Ela está pedindo o valor em dinheiro que a Bianca vai gastar para comprar 5 camisetas, sendo que ela comprou 3 do mesmo tipo e ela gastou R$120. Então, vamos agora colocar isso aqui em uma tabelinha, organizar grandezas iguais. Então, a minha primeira coluna vai ser a quantidade de camisas e a minha segunda coluna vai ser o preço dessas camisas. Então, na primeira, eu tenho, geralmente em cima, eu vou colocar o valor cheio que eu tenho.
né? O macete eu tenho o valor de dinheiro das 3 camisas, então é o valor que vai vir logo em cima na minha coluna, quando eu for montar. Então, eu comprei, Bianca comprou 3 camisas por R$ 120. Quanto ela vai gastar? Não, se ela comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço, quanto ela gastaria? Não sei. Então, X aí no lugarzinho. É dessa forma que eu monto. Tudo bem, gente? Até aqui? Alguma dúvida? Não, professora, tudo bem. Não, né? Então, vamos lá. Montando a proporção e resolvendo essa equação, nós teremos. Então, eu vou pegar aquela tabelinha e o que eu vou fazer agora? Eu vou cruzar os dados. É o famoso cruza, cruza, tá? Para eu resolver. Não vai ser 3 vezes 120, 5 vezes x. Não, eu preciso fazer o x, né? Preciso fazer aqui o x para eu resolver essa situação. Então, eu tinha 3 camisas, né, que eu vou cruzar com o x, e eu tenho 5 camisas que eu vou cruzar com o 120, né, que é o valor das 3 camisas. Então, eu vou fazer 3 vezes x, que vai dar 3x, né? E eu vou fazer 5 vezes 120. Aqui eu coloquei dessa forma, mais específico, porque tem gente que gosta de fazer já ele sem fracionar muito, né? Mas aí vamos deixar para fazer dessa forma, direto, mais para frente. Aqui vamos fazer passo a passo. Então, eu coloco aqui 5 vezes 120. O que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o x. Esse valor que estava aqui em multiplicação, ele vai para cá agora em divisão, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar 5 vezes 120, e aí quem puder resolver aí pode pegar esse valor. Quanto é que dá, gente? 5 vezes 120. 600. 600, professora. 600. Podem falar. Quanto? 600, professora. 600, né? 5 vezes 120. Aqui, gente, eu já poderia colocar 600, tá? Então, eu tenho 5 vezes 120, deu 600. Eu coloco aqui. Trago o 3 que estava multiplicando, ele vem para a divisão agora, então vai ficar embaixo. Quanto é 600 dividido para 3? 200. 200. Então, a nossa amiguinha Bianca, ela vai pagar R$ 200 pelas 5 camisas. Ela pagou 120 por 3 e vai pagar R$ 200 por 5 camisas. Deu para entender? Ou querem que eu repita novamente? Para mim tá tranquilo. Alguém ficou com dúvida, gente? Não, professora. Eu não. Então, vamos agora. Esse era um exemplo que nós tínhamos fora da área da saúde, né? E agora nós vamos trazer essa regra de 3 para dentro dos nossos cálculos. Antes de tudo, nós vamos falar um pouquinho sobre as unidades de medidas que nós utilizamos, né? Então, as unidades de medida são grandezas que compõem o sistema métrico decimal. Quais são elas, né? As principais que nós temos e que nós usamos na enfermagem. As mais utilizadas são tempo, e aí quando eu falo de tempo, eu posso usar horas, eu posso usar minutos, eu posso usar segundos. A segunda grandeza mais utilizada vai ser volume, que pode ser em litro, pode ser em mililitro, que é a ml, né? E eu também vou poder usar uma terceira grandeza, que vai ser a massa, que nós podemos encontrar aí em problemas como quilograma, né? Grama, miligrama. Então, são essas que geralmente nós utilizamos, mas quando nós vamos calcular, né, a questão dos medicamentos. Medicamentos, gotejamento.
tempo, volume e massa. Então, essas são as principais grandezas. E aí, gente, existe uma situação, porque, às vezes, o problema que é dado para mim, ele vem com valores que eu preciso transformar, com unidades que eu preciso transformar. Por exemplo, eu preciso... Uma questão, ela me dá uma prescrição do médico em miligrama, mas a disposição de medicamentos que tem no posto de enfermagem, ele é em grama. Então, eu vou precisar transformar esse medicamento em miligrama também, para ficar na mesma grandeza, porque eu não posso ter dentro de uma coluna miligrama e grama. Elas não são grandezas iguais. Tem que ser grama, grama ou miligrama, miligrama. Então, se a prescrição ela está em miligrama e o medicamento está em grama, eu vou precisar transformar esse medicamento, essa apresentação, para miligrama também. Tá? Então, por exemplo, se dentro de um problema for me dado uma prescrição em gotas, né? E a forma como está sendo apresentada ali para mim está em microgotas, na verdade, se está em gotas e eu preciso transformar para microgotas, eu vou multiplicar por 3 esse valor, tá? Por quê? Porque uma gota, ela equivale a 3 microgotas. Dentro de uma gota, eu tenho 3 microgotas. Então, esse 3zinho aqui, né? Na verdade, vamos iniciar aqui por microgotas. Então, se eu tenho em microgotas e eu preciso transformar para gotas, eu vou dividir por 3. Esse 3, tanto na divisão quanto na multiplicação, ele está sendo equivalente à quantidade de microgotas que tem dentro de uma gota, tá certo? Então, por exemplo, em 3 gotas, eu vou ter 9 microgotas. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Eu tenho 3 gotas. Dentro de uma gota tem 3 microgotas, eu faço a multiplicação. 3 vezes 3, 9 microgotas, tá? Então, esse 3, ele não vai mudar sempre que a gente for falar de gotas e microgotas. O que é que vai mudar? É de onde está vindo para onde eu estou indo. Então, se eu estou vindo de microgotas, que é uma unidade menor, para gotas, que é uma unidade maior, observe, do menor para o maior, eu vou transformar uma coisa menor numa maior, eu vou dividir por 3. Agora, se eu tenho gotas, que é maior do que microgotas, eu preciso transformar, né? De gotas para microgotas, eu vou multiplicar por 3, tá? Se eu tenho uma unidade em gotas e eu preciso transformar para ml, eu vou dividir por 20. Por quê? Porque, gente, ml é maior do que gota. Dentro de uma ml, eu tenho, na verdade, 20 gotas, tá? Dentro de um ml, eu tenho 20 gotas. Então, é por isso esse 20 bem aqui na frente. Tá? Às vezes você pode perguntar, nossa, mas de onde vem esse 20? É uma variável que não vai mudar. Eu sempre vou dividir ou multiplicar por esse valor. Mas de onde vem o 20? Vem da questão de que dentro de um ml eu tenho 20 gotas. Tá? Se eu preciso transformar de um menor para o maior, eu vou dividir por 20. Se é agora de ml, que é algo maior, para gotas, que é menor, eu vou multiplicar. Então, a premissa é, se eu venho do menor para o maior, eu divido. Se é do maior para o menor, eu multiplico. Tá? Sempre vai ser assim. Isso é regra. O que vai mudar é de qual unidade eu estou falando. Se é de gota, se é de ml, se é de grama, se é de minuto, se é de hora, tá? Vamos em frente. Agora, em relação a microgotas para ml. Pessoal, dentro de
1 ml, eu tenho 20 gotas e eu tenho 60 microgotas. Aí é só eu pensar assim, se uma gota equivale a 3 microgotas, se eu tenho 20 gotas dentro do ml, eu vou pegar 20 e multiplicar por 3, não é? 20 vezes 3, 60, perdão. Então, dentro de 1 ml, eu tenho 60 microgotas e 20 gotas. De microgotas para ml... A senhora podia repetir, porque eu não entendi muito direito, não, para mim ficou meio confuso. Vamos lá. Em relação à microgota... A senhora falou que dentro de uma ml tem 20 gotas, né? Isso. E tem 60 microgotas. Como é que eu sei? Lembram que eu falei para vocês bem aqui no início, ó, eu vou colocar meu cursorzinho assim, aqui, ó. Dentro de uma gota, eu tenho 3 microgotas. Então, sempre que eu quiser a quantidade de microgota, eu vou multiplicar por 3, para eu saber se eu estou falando, né, se eu quero a quantidade de algo menor. Então, por exemplo, eu tenho 60 microgotas. Eu tenho, na verdade, vamos supor aqui, vamos usar o exemplo de 20 mesmo. Eu tenho 20 gotas dentro de 1 ml. Como é que eu vou saber a quantidade de microgotas? Eu só vou pegar esse valor de 20 gotas que tem dentro do ml e vou multiplicar por 3. E aí eu vou saber que tem 60 microgotas dentro de 1 ml. Assim como eu tenho 3 microgotas dentro de uma gota, eu tenho 60 microgotas dentro de 1 ml, porque 1 ml é formado por 20 gotas, e 20 vezes 3, 60. 20 vezes 3, 60. Então, eu vou ter 60 microgotas dentro de 1 ml. Deu para entender? Sim, professora, agora eu entendi direitinho. Todos entenderam, gente, essa questão? Eu vou fazer o seguinte, eu vou logo só explicando essa última coluna e depois a gente volta para falar das unidades. Então, por que eu tenho 3, né? Aqui eu vou dividir ou eu vou multiplicar, porque eu levo em consideração a quantidade de microgotas que eu tenho dentro de uma gota. Então, eu tenho 3 microgotas dentro de uma gota. Então, é por isso que eu vou ou dividir ou multiplicar por 3. Em relação essa invariável 20, né, que não vai mudar, eu só vou dividir ou multiplicar. Por que é que eu vou dividir quando eu tenho gotas e ml, né? Ou ml e gotas? Ou, nesse caso, vai ser uma multiplicação. Porque dentro de 1 ml, eu tenho 20 gotas. Tá? Dentro de 1 ml, eu tenho 20 gotas. Se eu preciso a quantidade de microgotas, que microgota é uma coisa bem menor do que gotas, né? Eu vou pegar só e fazer a multiplicação por 3. 20 vezes 3, 60. Então, dentro de 1 ml, eu tenho 20 gotas e 60 microgotas. Em relação a miligrama e grama, é só eu entender, gente, que dentro de 1 grama, eu tenho 1000 miligramas, tá? Então, é por isso que eu vou utilizar 1000, tá? Quando eu tiver um valor em miligrama e eu preciso transformar em grama, eu vou só dividir por 1000, porque 1 grama equivale a 1000 miligramas. Esse aqui é mais fácil de vocês entenderem, né? Quantos minutos eu tenho dentro de 1 hora? Vamos lá? Quantos 60. minutos eu tenho dentro de 1 hora? 60. 60. Quantos segundos eu tenho dentro de 1 minuto? 60 também. 60. Então, eu vou dividir ou multiplicar tudo que diz respeito a horas, minutos, vai ser a invariável 60.
tá? Então, era só para explicar para vocês esses valores, por que 3, por que 20, por que 1.000, por que 60, tá? Agora, vamos voltar aqui para essas duas primeiras colunas. Então, a premissa é, quando eu tenho uma unidade maior, que eu preciso transformar ela para menor, eu vou multiplicar por 3, que é o caso aqui da gota para microgotas. Quando eu tenho uma unidade menorzinha, que eu quero transformar ela para algo maior, eu vou dividir por 3. E assim todos os demais vão seguir. Eu tenho aqui, ó, gotas e eu quero transformar para ml. ml é maior do que gotas. Então, eu vou dividir por 20. Agora, se eu quero de ml, que é algo maior, para gotas, que é algo menor, né, eu vou multiplicar por 20. Se eu quero transformar de microgotas, que é algo pequenininho, para ml, eu vou dividir por 60. Se eu quero transformar de ml para microgotas, que é algo menor, eu vou multiplicar por 60. Se eu tenho um valor em miligrama, que é pequeno, e eu quero transformar para algo maior, que é a grama, vou dividir por 1000. Se eu venho de algo maior, que é a grama, e eu vou para algo menor, que é a miligrama, eu vou multiplicar por 1000. Se eu tenho, né, um dado em minutos e eu quero transformar para hora, eu vou dividir por 60. E se eu tenho algo em hora, que é maior do que minutos, eu vou multiplicar por 60. Então, essa é a premissa. Recapitulando para que vocês não esqueçam. Se eu venho de algo maior para algo menor, eu multiplico. Se eu venho de algo menor para transformar para maior, eu divido. E aí, pelo que eu vou dividir, vai depender de qual unidade eu estou falando, tá? É interessante que depois vocês deem uma olhadinha nesse gráfico aqui, né, nessa tabelinha com mais carinho, tá? Mas eu acredito que a maioria de vocês deu para entender. Ok. Aí agora nós vamos passar para o primeiro cálculo de medicamento. Eu vou fazer um aqui com vocês, o primeiro e o segundo, e aí depois eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho para vocês responderem, e aí vocês vão identificar o valor, e aí nós vamos fazer aqui para ver se vocês conseguiram acertar. Se não acertaram, nós vamos tentar descobrir aí o porquê, tá? Então, o primeiro exemplo é, foram prescritos 3.000 unidades. Em algumas literaturas, vocês podem encontrar um U e um I. Então, seria unidades internacionais, né? O sufixo, né? Digamos assim, que a gente utiliza para denominar alguns medicamentos, como a heparina, como a insulina. Então, são unidades internacionais ou só unidades. Então, foram prescritos 3.000 unidades de heparina para o cliente da enfermaria A. No posto de enfermagem, existem frascos de 5.000 unidades a cada 1 ml. Observe, o 1 não está aparecendo aqui, ó, mas a cada 1 ml eu tenho 5.000 unidades de heparina. Tá? Eu tenho que entender que existem aqueles valores ocultos, né? O 1, vocês sabem que ele não aparece, né? Mas aqui eu estou falando para vocês que tem subentendido para caso alguém tenha esquecido dessa regra. A questão, ela quer saber qual a quantidade de heparina a ser administrada, uma vez que eu não tenho um frasco que tenha a mesma quantidade de prescrição do médico. Tá? Então, eu preciso identificar. Geralmente, eu vou ter frascos grandes. Desse frasco, eu preciso retirar uma quantidade pequena de medicamento. E aí, para eu retirar essa quantidade, eu preciso calcular. Tá? Então, aqui nós vamos para o nosso primeiro cálculozinho, resolução. Primeiro, vamos fazer a nossa tabelinha para a organização das grandezas.
Então, aqui, observe que eu já identifiquei duas grandezas. Qual foi ela? Unidades internacionais, ou somente unidade. E eu identifiquei também a ml, tá? Mililitros aqui. Eu tenho 3.000 unidades, eu tenho 5.000 unidades e eu tenho 1 ml aqui. Então, vamos lá. A primeira coluna vai ficar descrevendo unidades internacionais. Então, como eu tenho um valor já cheio, eu vou colocar esse valor em cima. E qual é o valor cheio? É que dentro de... eu tenho frascos de 5.000 unidades por ml. Então, dentro, né, desse frasco aqui, eu tenho 5.000 unidades para 1 ml. A cada 1 ml, eu tenho 5.000 unidades de heparina. Então, eu coloco logo esse dado aqui em cima e do outro lado, em ml, eu coloco a outra grandeza, que vai ser o 1. Eu preciso saber quanto desse medicamento todo vai ser administrado, porque o médico prescreveu 3.000 unidades apenas. Então, eu vou colocar aqui, e como eu não sei a quantidade a ser administrada, eu coloco X, né, que é esse quarto valor que eu quero encontrar. Deu para entender a forma de organização? Até aqui tudo bem? Sim. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Por mim, tudo bem. Lembrem, quando eu for organizar minha tabela, o primeiro valor que vai ficar acima é o valor que eu já tenho os dois dados, duas grandezas diferentes, tá? Que no caso é esse último dado bem aqui. Por mais que ele esteja em último, mas ele está fechado, eu já coloco ele em cima, tá? Vamos seguir em frente. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou cruzar esses dados. Eu vou promover o cruza-cruza. Geralmente, o primeiro valor que eu faço, né, é o valor que envolve o X. Então, 5.000 vezes X, aí eu vou obter o resultado, e depois eu vou cruzar 3.000 vezes 1. Vamos lá. Efetuando a multiplicação em cruz, temos 5.000 vezes X, 5.000X, que é igual a 3.000 vezes 1. Então, eu vou apresentar dessa forma. Ah, professora, eu sei que o número que é multiplicado por 1 vai dar o mesmo número, que é 3.000. Você já quer colocar direto? Ótimo, já posso colocar direto, tá? Eu coloquei assim para ficar mais fácil. Vou repetir aqui, né, o 5.000x e vou resolver a multiplicação, que deu 3.000. 3.000 vezes 1, 3.000. Agora, eu vou isolar o x e esse valor que estava aqui em multiplicação, ele vai vir aqui para baixo, né? Eu mantenho 3.000 aqui e esse valor que estava multiplicando, ele vem agora dividindo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir 3.000 vezes 5. Tá? O que eu poderia fazer aqui se eu tivesse manual, em um quadro, por exemplo? Eu ia cortar esses 6 0 aí, né? Cortar 0, 0, 0, porque são números iguais. Lá no final, eu ia ter só 3 dividido para 5. Tá? Eu posso fazer dessa forma, então, dessa forma aí mais geral. Tá? Então, de qualquer forma, 3.000 dividido por 5.000 ou 3 dividido por 5, o resultado daria 0,6 ml. Tá? Então, X é igual a 0,6 ml. Então, desse medicamento, né, que está apresentado, desse frasco de 5.000 unidades por ml, eu vou aspirar para eu administrar no meu cliente somente 0,6 de heparina. Tá? Na maioria das vezes, gente, nós não vamos encontrar medicamentos que são prescritos e nós não vamos encontrar frascos da mesma forma como teve a prescrição. Nós não vamos, geralmente a gente não encontra, então é por isso que a gente precisa fazer o cálculo. Todos entenderam? Deu para entender?
Sim, professora. Vamos fazer mais um, e aí depois eu vou dar um tempinho para vocês responderem o próximo, tá? Então, vamos lá. A prescrição médica é heparina, novamente, né? Eu coloquei aqui, a heparina, 2.500 unidades internacional, que vai ser feita por via subcutânea a cada 12 horas. Nós temos disponível na unidade de saúde frasco ampola de 5.000 unidades internacionais por ml. Tá? Então, observe que eu já vou ter que fazer aqui um cálculo novamente, porque a prescrição é bem diferente do frasco ampola que eu tenho na unidade. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, organizar a tabelinha, colocando unidade internacional de um lado, que é uma grandeza, e do outro lado eu vou colocar a outra, né, unidade, grandeza, que é a ml, mililitro. Eu já tenho o valor fechado, que é o valor de 5.000 unidades internacionais. Aqui eu coloquei 5 milhões, gente, mas é 5.000, viu? Depois eu vou corrigir antes de passar para vocês. 5.000 unidades internacionais, né? E eu tenho um ml aqui subtendido, né? O umzinho. Então, eu já coloco aqui também. Foi prescrito 2.500 unidades internacional. E eu não sei a quantidade que vai ser aspirado para ser administrado nesse paciente por via subcutânea a cada 12 horas. Então, eu preciso calcular. O que é que eu vou fazer? Eu vou cruzar os valores. 5.000 vezes X e 2.500 vezes 1. Então, eu vou aqui para efetuar minha multiplicação, cruzando. Então, 5.000 vezes X, 5.000X. 2.500 vezes 1, 2.500. Mas eu coloquei ainda aqui bem detalhado, né? Que é essa multiplicação aí, esse resultado que nós acabamos de falar, 2.500. Agora eu vou isolar o X, porque eu preciso trazer esses 5.000 para fazer uma divisão, junto com 2.500 que já tenho, né? Então, eu isolo o X, que é igual a 2.500 dividido por 5.000. Observe que eu tenho zeros aí, tanto em cima quanto embaixo, então eu posso já cortar esses 2 zeros de cima, cortar esses 2 zeros de baixo, e eu vou dividir 25, né, 2,5 aí, né, por 50, que seria 25 por 50, né, já que eu cortei os 2 zeros. Então, 25 dividido para 50, eu vou ter 0,5, ou seja, meio ml de heparina que vai ser administrado por via subcutânea, tá? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo, professora. Tudo certo, né? Ok. Agora, pessoal, esse exemplo eu vou fazer com vocês porque vocês vão precisar transformar, tá? Então, esse aqui é um daqueles exemplos que a gente tem que voltar lá naquela tabelinha para a gente ver se a gente vai multiplicar ou se a gente vai dividir, tá? Para administrar 150 miligrama, observe aí, né? De ampicilina, dispõe-se na unidade, né, de frasco de 1 grama. Então, observe, eu tenho miligrama e eu tenho 1 grama já. Que deverá ser diluído, ou seja, esse 1 grama, ele vai ser diluído em 10 ml de água destilada. Qual o volume a ser aspirado após diluir o medicamento? Então, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou transformar grandezas aqui. A prescrição, gente, é de 150 miligramas de ampicilina. Se a prescrição é 150 miligramas, eu não posso transformar a prescrição. Eu vou transformar o frasco, tá? Então, eu vou transformar de grama para miligrama. Vamos voltar lá no gráfico.
Quando eu tenho gramas e eu quero transformar para miligrama, o que é que eu faço? Eu multiplico por 1000. Quando eu tenho grama, que lá na questão eu tenho um frasco de 1 grama, mas eu preciso transformar esse um frasco de 1 grama para miligrama para ficar grandezas iguais. Então, o que é que eu vou fazer? 1 grama vezes 1000, que vai dar 1000. Então, ao invés de ter 1 grama lá na questão, eu já vou colocar lá do ladinho, quando eu estiver resolvendo o meu problema, 1000 miligramas, tá? 1000 miligramas. Então, vamos aqui. É interessante, gente, antes de começar a resolver o problema, que eu entenda o problema. E o que é que eu preciso entender? O que é que a questão está me pedindo? A questão, ela está pedindo qual o volume, ou seja, qual a quantidade de medicamentos que vai ser aspirado do frasco após ele ter sido diluído. Porque se aqui eu tenho 1 grama, é um pó. E eu não administro pó do meu paciente. Eu administro medicamento líquido. É por isso que ele vai ser diluído em 10 ml de água. Tá? Eu estou falando de um antibiótico chamado ampicilina, que ele vem no frasquinho, um pozinho no frasquinho, e eu preciso diluir em 10 ml de água destilada. Só que ele vem numa apresentação de 1 grama e eu preciso transformar ele para miligrama, porque o médico prescreveu foi em miligrama, tá? Então, vamos aqui entender. Eu vou ter unidades aqui de uma mesma grandeza embaixo, que vai ser miligrama, e eu vou ter ml do outro lado. Primeira coisa, eu tenho um valor já cheio, que é a grama e a ml. Então, é esse valor que eu vou pôr em cima. No entanto, como a prescrição foi feita em miligrama, essa grama vai precisar ser transformada. Então, o que eu fiz? 1 grama vezes 1000, lá da formulazinha da tabela, deu 1000. Então, eu tenho 1000 miligramas agora, sobre, né, que está aqui sobre a prescrição, que é 150 miligramas. Então, ficou valores agora certos. Do outro lado da minha tabela, eu tenho 10 ml, que é a quantidade de água destilada que foi colocada dentro do frasco de 1 grama de ampicilina. Depois que eu diluir esse medicamento, eu vou pegar somente a quantidade que o médico prescreveu, que é 150 miligramas. Mas aí eu vou entender, né? Como é que eu vou entender a quantidade que eu vou aspirar? Depois que eu resolver o meu problema. Então, vamos lá. Cruzar esses valores. 1000 vezes x, 150 vezes 10. A resolução fica da seguinte forma. 1000 vezes x, 1000x, 150 vezes 10. Então, vou manter o 1000x e eu vou resolver a multiplicação, que vai dar 1500. Depois, eu vou isolar o x e eu vou dividir 1500 por 1000, que já está aqui embaixo. Então, 1500 dividido por 1000, eu posso cortar esses 2 zeros, posso cortar esses 2 zeros e dividir 15 para 10. Né? 15 dividido para 10 vai dar quanto? 1,5 ml. Então, daquela quantidade toda, né, que o enfermeiro ou o técnico diluiu, ele pegou 10 ml de água, injetou dentro do frasco de ampicilina, fez o movimento de uniformizar esse pó, né, de juntar esse pó com aquele líquido. Dessa quantidade, eu não vou aspirar, eu não vou ter como saber tirar 150 miligramas de lá, porque agora eu não estou mais trabalhando com grama, porque eu já introduzi agora um líquido. Então, eu vou retirar esse valor, essa prescrição, em ml, tá? Então, é por isso, é o mesmo que dizer que 150 miligramas equivale a 1,5 ml de todo esse medicamento que foi diluído, tá?
Então, dessa ampolinha de ampicilina, que foi diluída em 10 ml de água, eu vou retirar somente 1,5 ml desse medicamento e vou administrar no meu cliente. Entenderam, gente? Deu para entender? Vocês estão muito calados, eu não tô tendo esse feedback. Professora, não entendi. Eu repito novamente. Tá tudo tranquilo, por mim tá tranquilo. Tudo bem. Lembrando que quando eu tiver grandezas diferentes, como é nesse caso aqui, né, eu vou precisar transformar. Quando não, eu só monto minha tabela, identifico se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcional e vou resolver o meu problema. Tá? Pessoal, então, se está tudo bem, vocês estão entendendo, e eu acredito que vocês são muito inteligentes, nós vamos passar para o próximo problema. E esse aqui eu vou dar um tempinho para vocês responderem, para depois a gente comparar os valores. Então, a questão é a seguinte: foi prescrito para um pré-escolar, uma criança, né, aí por volta de 3, 4 anos, 350 mil unidades internacionais de penicilina. O posto de enfermagem, ele dispõe de frasco de 250 mil unidades internacional por ml. Então, observem, o frasco que tem na unidade, ele não é suficiente, né, para cobrir a prescrição do médico. O médico prescreveu quanto? 350 unidades. E o frasco, ele só tem 250 mil unidades. Então, eu vou precisar manusear 2 frascos, né? Para eu poder ter a quantidade lá no final do que o médico prescreveu. Quanto deverá ser aspirado para administrar a dose correta? Aí vocês vão fazer o cálculo. O que é que vocês vão montar? Vocês vão identificar aí as grandezas, que são iguais, unidade embaixo de unidade, ml embaixo de ml. Vamos lá. O tempo começou a correr. Podem iniciar. A Thalita Moreira aqui já colocou 1,4. Vamos ver se mais algum aluno vai colocar também resposta ou falar. Luana Carrara, 1,4 também. Thalita Pires, 1,4. Gente, 1,4 o quê? 1,4 o quê? ml. Isso, Beatriz, 1,4 ml. Se vocês forem colocar numa prova 1,4, vai estar errado, porque o professor vai perguntar 1,4 o quê? Grama, né? ml, miligrama, o que é, né? Então, a gente precisa identificar, vai ser mililitro, né? ml. Ok, vários alunos já colocaram, alguém mais fazendo? Alguém mais fazendo cálculo? Enquanto os demais terminam, nós vamos aqui para a questão, para a resolução, né? Para a gente ganhar tempo. Então, vamos lá, minha gente. Vamos, primeiramente, organizar uma tabela, né? Unidade embaixo de unidade. Então, eu coloco o valor que eu já tenho cheio, 250 mil em cada 1 ml. E eu tenho a prescrição, que foi de 350 unidades internacionais, mas eu não tenho a ml. É isso que eu quero saber. Então, eu vou agora efetuar o cruzamento, né, desses dados aí que eu já tenho,
para que eu consiga resolver a minha equação. Então, resolvendo, eu tenho 250 mil vezes x, 250 mil x. E eu tenho 350 vezes 1, 350 mil, né? 350 mil vezes 1. Aqui eu já venho, vou isolar esse x, ou seja, aqui eu já estou fazendo mais direto, né? Vou isolar esse x e vou dividir 350 mil dividido para 250. E aí eu posso cortar todos esses 4 zeros e no final eu vou dividir apenas 35 por 25. E aí eu vou ter 1,4 ml. Tá? Então, observe que a ampolinha de 250, ela tem 1 ml, né? Então, eu vou precisar pegar outra ampola para poder pegar aqui, ó, mais 4 ml. Tá? Lá no final das contas, eu vou precisar aspirar da medicação penicilina 1,4 ml e eu vou administrar no meu pré-escolar, né, na minha criança ali de 3, 4 anos. Tá? Muito bem, grande parte da turma resolveu o problema, resolveu rápido, né? Agora nós vamos seguir em frente. Os que não responderam primeiro, gente, respondam agora o próximo. Tá? Vamos lá. Foram prescritos 45 miligramas de ranitidina via oral de 2 em 12 horas. Então, a cada 12 horas, esse paciente ele vai tomar 45 miligramas de ranitidina. Temos na clínica frasco de ranitidina com 150 miligramas a cada 10 ml. Quantos ml eu devo administrar nesse paciente, uma vez que o médico prescreveu apenas 45 miligramas? Então, é esse problema que vocês vão resolver agora. Eu tenho 150 miligramas e eu tenho 45 miligramas. Eu tenho 10 ml, mas eu não tenho o valor em ml da prescrição do médico. Então, vocês vão fazer a tabela e vão resolver o problema. Thalita Moreira colocou 3 ml, Aimee colocou 3 ml. Vamos lá para os próximos. Vamos lá para os discípulos de Albert Einstein. Mariana Pio colocou 3 ml, Beatriz, Francisca, Genice também 3 ml, Bruno 3 ml, Rafaela 3 ml. Então, todos aí encontraram o mesmo valor. Maiane também colocou 3 ml. Alguém mais fez o problema? Alguém mais? Luana, 3 ml. Thalita Pires já fez, né? O Abner. E aí, Abner? Marilim, 3 ml. Thalita Pires, 3 ml também. Então, vamos lá, né? Vamos resolver agora o probleminha juntos para ver se vocês tiraram 10. Então, vamos primeiramente fazer nossa tabela, né? Nós temos miligrama de um lado e do outro ml. Temos a apresentação da ranitidina, o frasco de ranitidina, que é de 150 miligramas a cada 10 ml, né? E nós temos a prescrição, que foi de 40 miligramas, mas nós não temos esse valor em ml. E é ele que eu preciso saber para eu fazer a aspiração, uma vez que esse medicamento ele está em forma líquida. Então, ele vai ser apresentado para mim em ml. Eu vou cruzar esses valores e eu vou efetuar a minha multiplicação em cruz. E eu vou encontrar 150 vezes x, 150x, e eu vou multiplicar aí 45 vezes 10, né? O 10 vezes 45, tanto faz, 45 vezes 10, que vai dar 450. Então, resolva a multiplicação primeiro.
10 vezes 45, 45 vezes 10, 450. Vou isolar o x e vou pegar esse valor de 450 e eu vou dividir por 150. Posso cortar esses dois zeros que tem aí e vamos lá para a divisão. 45 dividido para 15, eu vou ter, tchararã, 3 ml. Então, 45 miligramas equivale a 3 ml desse frasco de ranitidina. Muito bom ver que vocês entenderam, né, que vocês estão conseguindo resolver as questões certinhas. E é muito satisfatório, gente, quando a gente percebe que a gente acertou, né, que a gente encontrou um valor exato, porque isso fala muito, inclusive, de como será o trabalho de vocês, né? Então, tem gente que diz assim, eu vou fazer enfermagem, porque na enfermagem não tem cálculo, né? Tem gente que não gosta de cálculo e fala assim, né? E aí se engana. Tem que saber, né, pelo menos o básico, porque tem que resolver os problemas quando vierem para nós. E isso aqui, gente, cai tanto em concurso, despenca, todo concurso cai questão de administração de medicamento. Né? Então, muito bom ver que vocês estão assimilando o conteúdo e resolvendo assim bem rápido.